Você tomaria um tiro por um completo desconhecido? Em um ousado experimento psicológico, Derren Brown convence uma pessoa comum, completamente comum, a tomar um tiro por uma pessoa que ele não conhece e nunca viu na vida. Aliás, mais tenso do que isso, essa pessoa comum, esse voluntário, era uma pessoa que não sabia o que estava acontecendo. Então, tudo que acontece no documentário, essa pessoa acredita que é real. Então, ele não sabe o que está acontecendo. O Derren Brown, ele começa a utilizar algumas técnicas de hipnose, programação neurolinguística, enfim, o cara é excelente, ele é muito conhecido. E o nome do documentário é Sacrifice. Você consegue encontrar ele no Netflix, só toma cuidado para você não confundir com o filme que tem lá. O Sacrifice é um documentário que dura 40 minutos. 45, uma coisa assim. O que um seriado sobre sacrifício tem a ver com a minha empresa? Calma, já te respondo isso. Você já ouviu falar num negócio chamado ancoragem? Ancoragem é um processo psicológico que acontece de associação. Imagina a âncora do navio. A âncora do navio, você não joga ela cai lá embaixo e segura o navio para poder ele continuar ali, independente da tempestade, independente do mar, independente da maré? Pois é, a ancoragem é a mesma coisa. É algo que te prende a um determinado estado mental, independente do estímulo externo. Vou explicar para você por meio de um experimento feito por Ivan Pavlov. Eu não sei como é que fala, não sei se o nome dele é russo, se é francês, se é inglês, sei lá. Mas Ivan Pavlov, o nome da criatura. Ele fez um experimento com cachorros, inclusive um experimento super conhecido na área da psicologia, onde ele começa a associar o barulho de uma campainha com a comida que o cachorro recebe. Então, todas as vezes que o cachorro vai ser alimentado, uma campainha é tocada. De repente, começa a acontecer que quando ele aperta a campainha, os cachorros começam a salivar mesmo sem ter a comida, mesmo sem ter a carne, um pó lá com gosto de carne. O que isso quer dizer? Isso é um processo de ancoragem. Então, que é a campainha, eu já começo a salivar porque eu já sei o que vai acontecer. Eu posso traduzir o processo da ancoragem a nível psicológico de outras formas. Por exemplo, sabe pessoas, por exemplo, que têm medo de altura? Não sei se é o seu caso. Mas quando a pessoa tem medo de altura, ela começa a associar a altura a uma série de coisas que podem já ter acontecido com ela, supondo que seja um trauma, e ela começa a voltar para aquele estado mental de terror, de meu Deus, tudo isso vai acontecer, sei lá, eu vou cair, eu posso me machucar de novo. Então todo aqueles problemas e aquele ciclo mental ruim começa a acontecer de novo, como se nada tivesse acontecido, como se o tempo não tivesse passado e ele ainda estivesse naquele momento de estresse. A ancoragem é um processo natural e espontâneo que acontece naturalmente, mas ele também pode ser feito de forma consciente, que é o que acontece lá no documentário Sacrifice, que é o que o Derren Brown faz. Inclusive, ele mostra como ele faz isso ao longo do documentário. Tem uma coisa específica que ele faz, que é o barulho do aplicativo que o menino usa lá nesse experimento. E esse aplicativo ele faz um sonzinho que todas as vezes que esse voluntário ouve, ele associa com um estado de confiança e calma, confiança, calma e confiança. Todas as vezes que ele ouve esse som, ele associa com um estado de calma e confiança. E aí, quando acontece a situação em que ele está no meio do nada e ele se joga lá na frente do cara para poder levar um tiro por ele, aquele sonzinho tocou. Ele não percebeu, porque estava numa situação muito estressante, mas o sonzinho tocou. No momento em que o som toca, ele sai correndo do carro e se coloca na frente da vítima que está prestes a ser executada, a sangue frio lá, pelo cara. E isso é muito interessante, porque esse homem comum, ele tem um preconceito muito grande com imigrantes. O problema de imigração do México para os Estados Unidos é muito forte lá, e tem um debate muito grande a respeito. No caso, esse cara, ele era contra imigrantes, não gostava, ele achava que imigrantes eram um povo que tomava o emprego deles e os Estados Unidos estavam sem emprego por causa dos imigrantes. E esse cara pelo qual ele se sacrificou era um imigrante. Como? Como que você faz isso? Eu tô te dando esse exemplo porque eu quero que você perceba o quanto é poderoso o processo de ancoragem. O quanto chega a níveis, sabe, extraordinários. Quando você tem sempre repetidamente um estímulo para um determinado estado mental, você consegue acionar ele de forma completamente inconsciente e involuntária. E a pergunta que eu te faço é: que tipo de estímulo, que tipo de gatilho que a sua empresa provoca em você, nos seus sócios e nos seus funcionários? Eu quero saber se na sua empresa tem aqueles lugares que são lugares de tensão. Sabe aquele lugar que toda vez que a pessoa é chamada é para poder levar um esporro?
Sabe aquela pessoa que todas as vezes que essa pessoa vai falar com ela é pra poder ser uma coisa ruim? Sabe quando tem aquele tipo de acontecimento que é sempre pra dar uma má notícia? Ou pra poder ser uma coisa desgastante? Ou pra poder ser uma coisa de raiva? Que tipo de sentimento, que tipo de emoção, de estado mental você desperta e provoca na sua equipe dentro do seu ambiente corporativo? Por exemplo, eu quero que os seus funcionários sejam mais autorresponsáveis. Quais são os estímulos que você dá para que ele tenha mais autonomia e para que ele próprio consiga resolver os problemas mais complexos sozinhos? Quais são as ferramentas que você dá para ele? Sempre quando ele chega na sua sala, ele sabe que ele tem que já trazer solução? Ou ele só fica perguntando de problema? Ele te joga o problema e dá para você resolver. Quando ele chega para você, ele já chega com um pensamento de dono, ou seja, o que eu faria no seu lugar? Ou ele fica só querendo que você sempre entregue? Às vezes pode ser o estímulo que você está dando, porque você sempre resolve os problemas dele, então ele não precisa pensar. Começa a pensar sobre isso e dá uma assistida no documentário. O Derren Brown é um cara incrível, ele é um mentalista, ilusionista, hipnólogo, ele utiliza várias técnicas de programação neurolinguística, ele é sensacional. Não somente esse documentário, mas qualquer coisa que você vê do Derren Brown, eu recomendo, assista, entenda, vai lá meu filho, vai fundo que você vai entender a psicologia dessas doideiras que ele faz. Certamente que sim. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você acha que tá precisando passar esse recadinho pra alguém sobre ancoragem, né? Tipo, olha filho, assiste aqui, vai que você entende o que eu tô te falando. Passa pra essa pessoa. E um beijo pra você e até o próximo vídeo.